Para a realização do experimento é necessário um ímã, um fio, 2 copos de plástico descartáveis, um maior de 250 ml ou superior e outro menor de cafezinho de 50 ml e papel alumínio e água. E só que no nosso caso nós usamos uma furadeira com a ponta imantada e não precisamos do fio. Primeiramente, deve-se revestir internamente o copo de 50 ml com papel alumínio com a superfície espelhada voltada para o interior do copo. Posteriormente, o copo descartável maior deverá ser preenchido com água. Em seguida, deve-se colocar o copo descartável de cafezinho em cima da água. Nesta configuração, a água é utilizada para reduzir o atrito e manter o copo menor em equilíbrio na superfície do líquido. Esse equilíbrio ele é conseguido quando enchemos o copo maior com a água até o limite do seu transbordamento, que assim forma uma curvatura semelhante a uma parábola voltada para baixo. Com isso, o copo menor se afasta da borda do copo maior devido às tensões superficiais. Em seguida, penduramos o ímã com auxílio de um fio e o colocamos no interior do copo menor, sem que se toquem. Para iniciar o experimento, basta produzir rotações no ímã por meio de torções no fio de sustentação. Então, no nosso caso, nós usamos furadeira, como se fosse o fio e o ímã, e só apertamos ali para a furadeira fazer a rotação e o copo girar no mesmo sentido. E a observação do fenômeno. Quando o ímã ele começa a girar, observa-se um movimento de rotação do copo plástico e verifica-se que o sentido de rotação do copo plástico é o mesmo do ímã. Em seu primeiro momento, pode-se suspeitar que a origem de movimentação de rotação do copo é o deslocamento de ar provocado pelo ímã. Mas, no entanto, utilizando outro material que seja do mesmo formato e do mesmo tamanho do ímã, pode-se notar que o copo não gira. Então, explicando o fenômeno, a rotação do copo de plástico é atribuída ao fenômeno de indução eletromagnética, pois o mesmo não acontece se trocarmos o ímã por outro material. É claro que somente esse argumento não é suficiente para explicar o fenômeno. Consideremos inicialmente o ímã em repouso no interior do copo plástico. Nesta situação, as linhas do campo magnético que atravessam uma determinada superfície do copo, onde as linhas de campo saem do polo norte e penetram no polo sul. Quando o ímã começa a girar, as linhas do campo magnético que atravessam essa superfície, elas diminuem. Em outras palavras, devido ao movimento de rotação do ímã, as linhas de campo magnético que saem do polo norte avançam em uma região onde não havia o campo magnético. E isto causa um aumento das linhas do campo nesta outra região. Pela lei da indução eletromagnética, deve-se surgir uma força eletromotriz que produz uma corrente induzida nesta mesma superfície, em sentido contrário ao aumento das linhas do campo magnético. Por outro lado, no caso da região em que as linhas do campo magnético estão diminuindo, haverá também uma corrente elétrica contrária à redução da quantidade de linhas de campo. No entanto, o sentido desta corrente é contrária ao da corrente induzida na região onde há aumento das linhas de campo magnético.